Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre introdução ao Prolog. Hoje nós vamos dedicar a resolver alguns exercícios sobre listas. Gostaria de reforçar mais uma vez que essas videoaulas elas foram gravadas baseadas nessas referências que eu estou mostrando aí, principalmente nelas, nesses dois livros e nesse material online que está listado aqui. Então nós temos essa seguinte listagem, e o primeiro exercício diz o seguinte: crie uma regra que receba duas listas e informe se a lista 1 é prefixo da lista 2. Então, para uma lista ser prefixo, vamos colocar um exemplo aqui para nortear o nosso pensamento. Então, essa lista 1, se ela tem o elemento 1 e 2, será que ela é prefixo? Ela é o início de uma outra lista? Então, a ideia é essa aqui. Tá? Para resolver isso, geralmente, quando a gente trabalha com listas, a gente trabalha de forma recursiva. Então, a gente tem que pensar de forma recursiva. E pensando de forma recursiva, a gente tem que pensar no caso base primeiro. Então, eu vou fazer algo nesse seguinte sentido. Eu vou criar uma regra chamada prefixo, que a gente vai ter duas listas, então. A primeira tem que ser o prefixo da segunda. Então, o que eu pensei aqui para resolver esse exercício foi o seguinte, do caso básico. Se o prefixo for uma lista vazia, independente do que tiver na segunda lista, isso vai ser verdade. Tá? Então, eu criei esse caso básico aqui para isso. Por quê? Qual que é a ideia aqui? O que eu vou fazer no caso recursivo? Nós vamos pegar a primeira lista e a segunda lista. Eu vou chamar aqui de head1, H1. Vou usar o pipe para cortar a cabeça da lista. Vou chamar T1 aqui de tail, da cauda da lista. Vou fazer a mesma coisa aqui, H2, T2. Então aqui eu estou cortando o primeiro elemento da lista, cortando o primeiro elemento da lista, que eu quero ver se ela tem o sufixo, o prefixo, desculpa. Então ficou muito fácil agora. O que eu tenho que fazer? Para eu saber se o H1 é prefixo, eu vou comparar esse primeiro elemento que está na variável H1, se ele unifica com o H2. Se isso for verdadeiro, o que vai acontecer? Eu vou continuar chamando recursivo, só que agora eu vou passar apenas a cauda da lista 1 e a cauda da lista 2. Isso aqui vai ser executado recursivamente até que todos os elementos dessa primeira lista tenham sido cortados. Então, ou seja, eu vou chegar numa lista vazia. Então, eu tenho que acabar de cortar todos os elementos dessa primeira lista. Todos esses elementos têm que ser igual aos elementos da segunda lista. E ainda tem que sobrar alguma coisa aqui, nem que seja lista vazia. Se elas estão... Isso aqui é verdade. Se eu colocar um teste da seguinte forma aqui, 1,2... 1,2. Essa primeira lista é um prefixo da segunda lista, por mais que elas são idênticas, mas é um prefixo. Então, a ideia desse exercício é essa. Vou salvar, fazer uma consulta aqui na base. Não apresentou erro, então a gente pode testar realmente aqui. Então, vamos fazer esses testes. Será que essa lista 1, com elemento 1 e 2, ela é prefixo da lista que eu acabei de digitar aí? Na hora que eu der um Enter, é verdade. Ok. Vamos fazer agora para a lista igual. 1 e 2. Fiz a pergunta, verdade. Agora vamos colocar aqui um elemento 3 e 2. Falso. Então, 1 e 2 não é prefixo da lista que tem 3 e 2. Então, resolvemos aí o primeiro exercício. O exercício 2, ele é o contrário. Ele cria uma regra que receba duas listas e informe se L1 é sufixo de L2. Então, vamos exemplificar aqui a ideia do sufixo.
Como é que seria um sufixo, né? Então, será que 1 e 2 ela é sufixo de uma lista? Que, por exemplo, pode até ter 1 e 2 aqui, né? Ó, mas o 1 e o 2 tem que ser os dois últimos elementos, né? E qual que é o caso mais básico aqui, ó? O caso mais básico é quando as listas, ó, são idênticas. 1, 2, 1, 2. Vou fazer uma outra aqui, ó, uma menor ainda. Ó. Então, o 1 tem o sufixo 1 aqui, ó, certo? Então, esse aqui seria o caso mais básico, né? Já pensando na recursão aqui, quando uma lista é igual a outra lista. E daí surge, então, aqui, ó, a nossa regra básica, né, para parar a recursão. Ó. Sufixo, onde SL vai ser igual ao próprio L. A gente poderia até ter dado dois nomes diferentes aqui, ó, né? E verificado aqui, ó, se as listas unificam. Tá vendo? Mas eu estou usando duas variáveis, né? Então isso aqui funcionaria, mas um jeito mais fácil de fazer isso, ó, é usando a mesma variável, né? Ou seja, os dois valores têm que ser iguais. Ok. E qual que vai ser a ideia aqui? A ideia, para a gente resolver esse exercício, vai ser o seguinte. Eu vou manter essa lista 1 inalterada, intacta. E o que eu vou fazer? Eu vou cortando aqui, ó, a cabeça. Para mim, ó, não é interessante pegar o que está lá na cabeça. Eu quero cortar ela para ela que fique do tamanho de L1. Para a gente ver, né, quando elas tiverem o mesmo tamanho, para a gente ver se unifica, né, se o caso básico aqui é verdadeiro. Então, eu vou cortando todos os elementos aqui, ó, né, até restar os elementos aqui e esses elementos unificarem com os elementos da primeira lista. Então, essa vai ser a ideia aí. Então, olha o tanto que é tranquilo aqui, ó, para o corpo da regra aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos chamar recursivo, ó, deixando a lista 1 inalterada e passando aqui, ó, a gente pode até chamar aqui de tail, né, ó, da cauda da lista. E passando a cauda da lista, pronto, ó, exercício, né, resolvido. Vamos testar aqui. Vou salvar, consultar a base e vamos fazer a consulta. Ó. Sufixo. Então, eu vou passar aqui, ó, a lista com 1 e 2. Ela é sufixo. Vou copiar aqui, ó, dessa lista aqui, ó. Na hora que eu perguntar, ó, verdadeiro. Ah, vou mudar o número aqui, ó, 3. Falso. Né? Então, essa foi a ideia para a gente resolver o exercício. Eu fui cortando parte por parte, ó, e cada vez que a gente corta, a gente chama recursivo. Então, primeiro ele testa o caso básico, aí ele compara se o restante é igual a essa primeira. Não é, então chama recursivo. Aí, cortando a cabeça, aí ele compara isso aqui, né, é igual a esses dois elementos? Não é, então cortou 45. Né? E aí ele vai até, né, vai cortando até tentar encaixar aqui o final da lista com a lista 1. Então, resolvemos aí mais um exercício. Vamos para o terceiro. O terceiro diz, crie uma regra que receba uma lista e retorne outra lista somente com os pares, né? Somente com números pares. Então, a ideia desse exercício é, a gente vai enviar uma lista. Deixa eu achar aqui o porcento, que eu apanhei para o teclado aqui, ó. Então, a gente tem, né, esses elementos e a gente tem que criar uma regra que deve retornar, ó, somente os elementos pares. Ó, né? Então, essa aqui que é a ideia do exercício. Bom, o que seria o caso base? Né? O caso base seria a gente
ter uma lista sem nenhum elementos. Então, eu vou chegar e colocar assim, ó, vamos dar o nome de todos pares, onde eu vou passar uma lista vazia e então eu vou receber uma lista vazia. Esse aqui é o caso básico do exercício. Bom, o que eu vou pensar aqui agora? Primeiro, nessa lista que eu recebi aqui, ó, eu vou ter que pegar cada elemento, né, a cabeça da lista, ó, o head, e separar então do tail, ok? Aqui ó, a gente vai ter uma variável, né, nós vamos ter uma variável aqui para ter o resultado que a gente precisa. Qual vai ser a ideia aqui desse exercício? Como é que eu pensei para resolver ele aqui? Ó? Nós vamos chamar recursivo, antes de fazer qualquer coisa, ó, nós vamos ficar chamando isso aqui recursivo. Eu vou criar uma outra variável, ó, t e t1. E isso vai ficar sendo chamado recursivo até chegar no caso base. Ou seja, eu vou cortando a lista até chegar na lista vazia. E aí, o que eu vou receber aqui? Ó? Em T1, eu vou receber a lista vazia. Então, eu vou cortando, até esse T1 aqui, ó, né, chegar na lista vazia. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó, em seguida? Em seguida, eu vou usar aqui um parêntese. E a gente tem que verificar, né, para cada elemento aqui que a gente está cortando, ó, o H, esse H a gente vai ter que comparar, né, usando o mod aqui, ó, 2, e ver se isso aqui, ó, se esse elemento ele é par. Então, vou quebrar uma linha aqui, na verdade eu vou quebrar aqui, ó. Tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó, se isso aqui for par, né, como é que a gente faz o sinal de igualdade? Ok. Se isso aqui for igual a zero, vai implicar numa coisa aqui qualquer que eu vou colocar daqui a pouco. Ou eu vou fazer uma outra coisa qualquer aqui. Ó. Tá? Então a ideia vai ser essa aqui. Se o número da cabeça for par, eu vou fazer alguma coisa. Se não, eu vou fazer outra coisa. Né? E o que nós vamos fazer? Eu vou usar aquela variável S. Ó. E esse S nós vamos unificar o quê? Ela é par, então eu vou manter ela na lista aqui. Ó. Então eu vou colocar isso aqui e vou unificar com o que veio da recursão. Ó. Que é o T1 aqui. Ó. Caso contrário, se não for par, o que eu vou fazer? O meu S, ele vai receber somente o T1, o que veio da recursão. Tá? Então, essa aqui é a ideia aqui do exercício. Bom, então, para a gente entender melhor aqui, né, a resolução aqui dessa parte aqui, ó, basta a gente lembrar, né, o que a gente viu lá nas aulas de lista, ó, que eu consigo unificar uma variável aqui, por exemplo, com uma lista com um valor na cabeça, ó, e com uma outra lista aqui, ó. Então eu posso passar uma lista aqui, ó. Você vai ver que isso aqui, ó, unifica, né? Então eu estou juntando, ó, uma cabeça com uma outra lista, ó. E para isso as coisas têm que estar o quê? Dentro do colchete, tá vendo aqui, ó? Então tem um colchete aqui, um colchete aqui. Então eu consegui unificar um elemento lá na cabeça, né, com uma lista aqui. Isso é importante para a gente entender aqui a dinâmica do exercício. Se a gente pegar um número aqui, uma lista menor, vamos pegar aqui 2 e 4. O que vai acontecer aqui? Ó? Na hora que a gente chamar isso aqui, né, o H vai estar com 2 e o T vai ter o quê? Com a lista com o elemento 4. Né? Então, eu passei aqui essa lista aqui, ó, com o elemento 4. Né? Ele vai voltar aqui e aí eu vou separar o 4 de uma lista vazia. Né? E aí ele vai entrar aqui e ele vai ver que a lista vazia, né? E aí o que ele vai acontecer? Quando eu cheguei na lista vazia, ele vai me retornar no T1 uma lista vazia aqui. Ó. Então eu vou ter em T1 uma lista vazia. Olha só que interessante. Aqui eu começo a formar meu resultado. Ó. Então ele pegou, né, a gente está de trás para frente lá na lista. Então eu estou com o elemento 4. 4 ele é par. Então eu vou entrar aqui e o que eu vou retornar? Eu vou retornar aqui então
o 4 e uma lista vazia, né? Joguei dentro do S. E eu vou desempilhar isso aqui. Na hora que eu desempilhar, então aqui ó, no T1 vai vir uma lista com o elemento 4. E eu vou comparar. O 2, ele é par? Então eu vou juntar o 2 com a lista que tinha o elemento 4. Beleza. Aí não tem mais o que desempilhar, né? E eu vou ter o resultado da lista 2 e 4 aqui. Então, vamos salvar. Vou consultar. Ó, não teve erro nenhum, né? Então, vou perguntar aqui, ó, todos pares. Todos pares, vamos passar uma lista aqui, ó. Ok. E eu quero esse resultado numa variável R. Dei um Enter e temos lá, ó, 2, 4 e 6, né? Então, funcionou aqui corretamente do jeito que a gente queria. Vamos para o outro exercício, número 4. Ó. Defina um predicado chamado todos as, né, que retorna verdadeiro somente se todos os elementos da lista L são o átomo A. Então, né, como que vai ser a ideia? Então, vamos resolver esse exercício. Então, vou criar uma regra aqui, ó, chamada todos os elementos são A. Bom, qual que é o caso base? O caso base desse aqui é o seguinte, ó, se a lista está vazia, quer dizer que, né, tudo ali é A. Tá? Então, eu vou deixar dessa forma aí. O que mais que eu vou fazer? Ó? Todos A. Se não tiver uma lista vazia, eu vou separar aqui a cabeça da cauda e simplesmente vou comparar aqui, ó, se na cabeça a gente unifica com o toque A. E vou chamar recursivo, ó, a regra, só que agora passando somente o que? O tail, né? A cauda. Ó, pronto, regra criada. Vou salvar, consultar, não deu erro. Vamos tentar aqui, ó, todos esses elementos aqui, ó, A. Isso aqui é verdade? Verdade. E se eu colocar um B aqui, ó? Isso aqui é verdade? Falso, né? Então, resolvemos aí mais um exercício. Vamos para o próximo. Ó, defina o predicado contém um, né? E que ele tem uma lista aqui dentro, né? Ó, o que acontece? Que retorne verdadeiro se a lista L contém pelo menos um elemento 1. Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Ó? Do mesmo jeito, né? Vamos lá para o Prolog. Vai ser muito parecido aqui, ó, com esse. Então, eu tenho contém 1. O que é o contém 1 aqui? Vamos fazer da seguinte forma. Qual é o caso básico aqui? Ó? O caso básico a gente pode falar, né? Seria até interessante ter feito isso no exercício anterior, ó. Todos A, né? Então tem que ter pelo menos um A. Mas eu vou fazer aqui, ó, contém 1. Será que ele contém 1 aqui, ó? Ponto. Então esse é o caso básico, quando vem pelo menos um elemento, né, com 1 aqui, ó. Esse é o caso básico. Beleza. Se não entrou no caso básico, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar a cabeça da lista, ó, do restante, né, da cauda da lista. E vamos fazer o quê? Ó? Nós vamos unificar o H com o 1. Se isso aqui for verdade, sabe o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou usar o corte. Para quê? Para parar a recursão. Tá? Se isso aqui for verdade, beleza. Se isso aqui for... eu vou colocar um ou aqui. Ou, ó, contém 1... passando o tail. Colocar um ponto. O que eu quis dizer aqui? Né? Eu quis dizer que eu já encontrei o 1 aqui. Ó. Se eu encontrei o 1, o que eu vou fazer? Eu já vou parar aqui a recursão. Vou parar o backtrack aqui. Então,
Beleza, se não, o 1 não está na cabeça, o que eu vou fazer? Isso aqui já vai ser falso, né? Pelo curto-circuito ele não executa isso aqui, então ele vem para o ou e vai chamar recursivo aqui, ó. Pronto, exercício resolvido, né? Vamos ver se está correto aqui. Vou salvar, consultar, ó, sem erros. Então eu quero saber se essa lista aqui, ó, contém o número 1, ó. Na hora que eu, né, executar, vai ser falso. Ah, então vamos colocar um 1 aqui escondido aqui, ó. Penúltimo elemento, ó, verdade, né? Funcionou. Então resolvemos aí mais mais um exercício, e aqui agora a gente usou esse artifício aí do corte. Vamos aí para o último exercício. O que é a ideia? Considere a seguinte base de conhecimento. Então, a gente tem uma base de conhecimento aqui, né, ó, de tradução. Ó. Então, você tem a palavra em inglês, né, um número em inglês, ó, e um número em português. Tá? Então, você tem one, né, two, three, four, ok? Ó, cria uma regra, né, que chama lista tradução, em que ó, a gente está passando duas listas, que traduz uma lista de numerais em inglês na lista correspondente com os numerais em português. Tá? Então, aqui tem até um exemplo, ó, lista tradução. Então, eu passei aqui, ó, 1, 9 e 2. Né? E eu quero o resultado nessa variável x. E ele tem que retornar aqui, ó, 1, 9 e 2. Certo? Então, vamos resolver esse exercício aí. Bom, então eu fui lá no enunciado do exercício, ó, eu já copiei, tá, a minha base de conhecimento, chamada tradução. Ó. Então, one, né, traduzindo é 1. Ok. Então, vamos criar lá, ó, a nossa regra, lista tradução. Bom, o que vai ser o caso básico? O caso básico vai ser o seguinte, se eu passar uma lista vazia, eu vou retornar uma lista vazia. Por quê? Eu vou seguir a mesma lógica, tá, dos outros exercícios, em que eu vou cortando cada elemento, né, cada cabeça da lista, e vou consultar lá naquela base para ver se tem a tradução. Eu pego esse elemento dentro de uma outra variável e vou inserir nessa segunda lista aí. Tá? Então, a ideia vai ser essa. Ó. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer agora a chamada recursiva, né, em que primeiro elemento aqui, então eu vou pegar, ó, a cabeça e a cauda, e aqui eu vou dar um nome para, né, para essa variável. Nesse caso aqui, ó, eu já vou até usar isso aqui no caso. Eu vou chamar isso aqui de P de português. E o restante aqui da lista em português. Vou deixar dessa forma aqui. E como que nós vamos resolver isso aqui? Ó? A primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, é consultar lá na base de conhecimento, tradução, se o que está na cabeça existe mesmo. E aí o que eu vou fazer? Eu já vou jogar dentro da variável P, ó, português. Então, quando eu unificar isso aqui com a base de conhecimento ali em cima, ó, o resultado vai vir em P, que eu já vou deixar na lista aqui, ó, P. Certo? Ok. E o que é esse porte aqui, né? O português, a cauda aqui. O que eu vou fazer? Onde é que eu vou pegar isso? Eu vou fazer a chamada recursiva aqui agora. Ó. Na chamada recursiva, vou até copiar aqui para não ter perigo de digitar errado. Eu vou passar a cauda, certo? E vou criar essa variável aqui, ó. O que vai ter nessa variável? Cara, essa variável é que vai ser, tipo assim, eu vou receber da recursão, né, as traduções anteriores que veio dela, do desempilhamento. Então, eu vou pegar tudo que veio desempilhado antes, juntar com a tradução atual que eu tenho aqui, ó, né, e juntar no resultado final. Pronto. Creio que isso aqui vai ser suficiente. Ó, vou salvar, vou consultar sem erros, né? Então, vou pegar aqui a nossa regra e vou chamar aqui, ó, 1, 2, 9. Eu quero o resultado disso na variável x. Enter. Então, tem lá, ó, 1, 2 e 9. Né? Exercício resolvido aí. Resolvemos essa lista de exercício aí para reforçar o nosso conhecimento aí em Prolog. Espero que tenha sido útil.